vitória. E falando em história de vitória, eu gostaria de perguntar a você, ministro Cícero, né? A tua vida, ela tá se caminhando e vai indo, né, para um lado turbulento, né? Desde a tua infância, você já com seus pais, você já sai ali com problemas na cidade onde vocês residiam, vão ali procurar um habitat mais tranquilo, mais favorável para vocês. Aí você passa por cirurgia, aí você começa a questionar a existência de um ser divino. Você começa a questionar a existência de Deus. Você está passando toda a fase da tua vida, 16, 17, até os 18 anos. O que foi predominante para a virada de chave? Ora, hoje você está questionando a existência de alguém e está ao mesmo tempo crendo poderosamente na eficiência e na eficácia 100% da ciência, sem colocar qualquer questionamento nela, mas de repente começa algo mudar. Como que foi essa mudança? Na realidade, é uma história longa mesmo, né? Conta que eu tô muito disposto a ouvir, e os nossos ouvintes também. Mas a gente vai resumir ela um pouquinho, tá bom? Então, como já contamos aqui, eu tive esse momento em que eu cheguei a buscar resposta para algumas questões e, como eu falei, ao meu entendimento, eu encontrei a resposta mais viável dentro da ciência. Tanto é que o meu projeto, a minha vontade era ser cientista, seguir a ciência, né? E as pessoas até me chamavam de cientista. E eu tinha, assim, isso em mente, um dia crescer, me formar e ser aquela pessoa que apresentassem descobertas, né? Buscassem, como grandes homens que tiveram sua história marcada na ciência, né? Por pesquisas, enfim. Eu me via dessa maneira, eu pensava desse jeito, né? Só que Deus, ele tem um propósito na nossa vida e nós temos que seguir esse propósito quando realmente Deus, ele designa, nós não podemos fugir dele. Então sempre eu me posicionei assim, depois que eu tive, né, esse momento de questionar, mas ocorreu alguns fatores que me levou a mudar de pensamento, levou a ver as coisas diferente, inclusive verdadeiramente ver as respostas para o que eu estava questionando, respostas tão simples e fáceis de ser entendidas, de serem aceitas quando nós realmente passamos a compreender. O primeiro problema que eu tinha era de, mesmo questionando, eu menosprezava a palavra de Deus, as Escrituras. Então, não tinha acesso, contato, conhecimento do que Deus tinha revelado para nós, né? Do que Deus manifestou para a humanidade. Eu sempre busquei outros meios e não buscar conhecimento nas Escrituras, porque eu já não acreditava, segundo o meu entendimento. Mas também não buscava em outras pessoas apresentar esses questionamentos para obter uma outra resposta. Então, o que acontece? Deus, ele começa a agir na minha vida para que haja essa mudança em 2006. 2006, eu tinha ali 18 anos. A minha irmã Noêmia, ela mora em Belém, ela recebeu essa mensagem, que foi a mensagem da Igreja de Deus. Então ela aceitou, se batizou, consegui ver a irmã Cícera. Aí de Belém elas trouxeram para cá, para a Terra Alta. Uhum. Quando chegou aqui, as irmãs
as minhas irmãs, teve também umas sobrinhas que passaram a estudar e rapidamente elas aceitaram a mensagem, né? Então, depois disso, tinha um pastor, na época era o pastor José Ferreira, acredito que não chegou a conhecer ele. Conheci. Aham. José. E ele vinha para cá. Só que esse trabalho era feito só com as mulheres. Então, houve um momento, na realidade, foi em 2006 mesmo, foi. Eu tinha um problema que afetava meus ouvidos, né? Então, eu sentia muitas dores de ouvido. Aham. E uma vez que ele veio, eu estava com esse problema, né? Então ali eu não ia trabalhar, porque eu estava doente. E ele então se apresentou para orar por mim, né? Então você imagina, eu agoniado, mesmo que eu não viesse crer que algo pudesse acontecer, mas eu queria ficar bom, e o próprio constrangimento dele ter pedido, né? Eu não ia dizer não. Pois bem, ele orou e eu fiquei curado. Na hora? Desde aquele dia eu fiquei curado. Curado mesmo, não senti mais dor de ouvido. Então, isso para mim, claro, já era um sinal, mas o coração continuou endurecido. Eu, mesmo sabendo que aquilo tinha sido algo, vamos dizer, um manifesto sobrenatural, mas não abri meu coração para Deus. Não permiti ainda. Continuei com essa mesma crença, com esses mesmos desígnios. Qual era a maior barreira? Eu vi assim que eu precisaria de, talvez assim, provas maiores, né? Algo assim, maiores, porque não foi suficiente. Verdadeiramente eu não atribuí isso assim. Hoje eu vejo que foi realmente um milagre, né? Algo assim, mas naquele momento, naquela época, eu encarei isso como um fato natural. Mas na realidade já era um milagre de Deus. Aham. Então, como eu falei isso ali, já no início, acho que 2006, bem mesmo no início do ano, isso ocorreu. Então as irmãs, elas já estudavam, elas já faziam os cultos, mas nós não participávamos. Elas faziam uma parte e nós éramos homens, não participávamos. Aham. Pois bem, quando foi em já no segundo semestre de 2006, aconteceu algo assim inusitado, sabe? Eu conheci uma jovem e assim não tive um envolvimento assim tão profundo com ela. Aham. Mas naquele relacionamento que eu tive, criou dentro de mim um sentimento, e esse sentimento realmente me fez padecer, sabe? Me fez sofrer. Então veja como Deus, ele trabalha de uma maneira, e hoje eu observo e vejo o agir dele. Aham. Então, mesmo que eu não tenha tido assim tanto contato, mas aquele sentimento, sabe, ele me consumia. Então ele me tirava paz, ele me tirava alegria. Mesmo que eu tivesse companhia assim de outras pessoas, mas é como que se eu tivesse em dois mundos, né? Coisas assim diferentes. Uhum. Eu percebia que não era para tanto, aquilo tinha algo estranho acontecendo, né? E eu não conseguia dominar realmente aquele sentimento, ele estava me dominando, estava me consumindo. Então eu continuei com esse sentimento, chegou um momento que, né, a gente rompeu esse relacionamento, a gente se viu poucas vezes, mas aquilo continuou me consumindo ainda. Então entra 2007. Então no início de 2007,
eu ainda estava passando por esse problema. Aí trocou de obreiro, já não era mais o pastor José, já era um diácono que vinha de uma outra cidade. Hoje ele nem faz parte mais da Igreja de Deus, ele vinha com as irmãs. Então, eles vinham, faziam os cultos e voltavam. Eles passavam o final de semana e retornavam a Belém já na segunda-feira. E nós homens, né, que nós na época éramos 6, já somos 6, né, sempre afastados. Né? Então, ali pelo começo de 2007, eu com esse problema, o que aconteceu? Chegou uma irmã e me convidou para participar do culto. Então você imagina, irmão Jefferson, como eu estava. Sabe aquela pessoa que estava dominada por esse sentimento, né? Não pensava em outra coisa. Então eu pensei assim, disse, eu vou pro culto. Ao menos para me distrair. Porque eu estava precisando disso. E eu fui. Só que aconteceu algo naquele culto, né? E eu imaginava que não iria acontecer. E de repente eu passei a estar presente ali naquele culto e ser envolvido, né? Lembro que a mensagem ela falou comigo. Assim, algo já de Deus mesmo. Tu recorda qual era a mensagem? Essa mensagem, né, ela falou um pouco sobre o reino de Deus, mas também falando sobre questões pessoais, envolvendo inclusive sentimentos, né? Aí tá, eu recebi essa mensagem. Então aquilo para mim, a partir dali, para mim era como que um alento. Então os irmãos vinham no final de semana, eu já ficava esperando exatamente porque eu sabia que naquele momento que eu me encontrasse ali, né, realmente a minha mente ela estava voltada para aquele momento, né? E eu não era um momento em que eu não estava sofrendo, eu não estava passando por esse sofrimento. Então continuando. Só que Deus ele queria algo de mim, né? Então se falava da mensagem de Deus e eu já estava nesse conflito dentro de mim. Então, como eu lhe falei, eu fazia questionamentos. E dentro desse questionamento, eu estava numa situação bem ruim mesmo, quase insuportável, eu cheguei a fazer um propósito. Eu pedi para Deus, né? Me lembro bem, eu estava no sítio do papai, fica daqui de onde nós moramos, a 4 quilômetros no outro município. Né? E estava lá sozinho, e nesse dia, o que eu fiz? Eu dobrei meus joelhos e disse, se tu existe, Deus, se tu existe, o Senhor vai me curar, vai limpar meu coração e eu vou crer em ti e tomar uma decisão. E o que aconteceu, irmão Jefferson? Foi liberto. Deus, ele provou sua existência para mim. E aquele sentimento, Deus, ele retirou. Louvado seja o nome do nosso Deus.